Então, hoje vamos ter o prazer de ouvir uma palestra magnífica, que desde já acho que vai ser uma magnífica palestra, pela doutora Ana Paula. A doutora Ana Paula tem um currículo excelente. É que o Departamento de Cultura, para facilitar o folder, põe apenas 3 itens e tal, mas ela é muito mais do que... Aqui diz apenas o seguinte: doutora Ana Paula da Fonseca Rodrigues Martins, advogada, doutoranda em processo penal pela PUC, professora universitária, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB e autora de obras jurídicas. Ela escreveu, inclusive, livros para concurso, para quem pretende fazer carreira de polícia. Tem um livro intitulado Manual Esquematizado de Leis Penais. Então, ela tem várias obras, e então tenho certeza absoluta que nós vamos aprender. Eu mesmo, muita coisa eu nem sabia, por exemplo, do feminicídio, eu confesso que eu desconhecia. É uma lei do ano passado que eu também desconheci. Então, com 81 anos, também estou aprendendo muita coisa, e vou aprender muita coisa com a doutora Paula agora, como nós todos vamos aprender. Então, eu, sem mais delongas, passo a palavra à doutora Ana Paula. A Lei Maria da Penha completa este ano 10 anos. E, por incrível que pareça, ainda causa polêmica, né? Tanto no meio jurídico quanto na sociedade. Ainda hoje, né, foi um instrumento importante, um instrumento jurídico importante para a sociedade, mas ainda é um instrumento que causa resistência social. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu não vou me ater exclusivamente a aspectos legais. Eu também vou partir da ideia de aspectos criminológicos, porque eu acho que, nesse tema, que envolve o feminicídio, o cerne, que envolve a violência doméstica de uma forma geral, ele também é um fenômeno social, cultural, né? E a gente precisa, na verdade, combater isso, primeiro na sociedade, mas a lei é um instrumento importante, inclusive, sob o ponto de vista pedagógico, né? Para que as pessoas tenham consciência de que ainda é um problema e de que ainda a gente precisa vencer uma série de barreiras nesse sentido. Então, sim, eu vou fazer a abordagem no sentido criminológico, penal e, claro, né, processual penal também. Ali, eu vou começar, né, só para vocês terem uma noção do panorama geral da nossa conversa. Eu vou partir da Lei Maria da Penha, que é precedente, né, a Lei 11.313 de 2006, portanto, vai completar, né, 10 anos este ano, e a Lei do Feminicídio, que é de 2015. Quer dizer, como é que a gente percorreu esse caminho, como é que, se houve avanços, se não houve avanços, a gente vai conversar sobre isso. O ponto central da Lei Maria da Penha, no momento, né, em que foi editada e que entrou em vigor, era a finalidade de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o ponto central, né, é a proteção da mulher no âmbito, né, familiar. Né, é nesse sentido. Então, esse é nosso ponto de partida, e essa é uma finalidade estabelecida de forma expressa na lei. Só que, até a gente chegar efetivamente na edição e na entrada em vigor da lei, a gente percorreu um longo caminho, né? Todo mundo, a essa altura, já sabe que o nome Maria da Penha não é à toa, né? Há alguns estudiosos, né, do direito que criticam a nomificação, se é que a gente pode usar essa palavra, né? Dar nome às leis. No Brasil, a gente tem esse fenômeno de dar nome às leis. Então, tem a Lei Maria da Penha, a Lei Carolina Dickmann. A gente dá apelidos às leis, mas, na verdade, a gente acaba homenageando as pessoas que impulsionaram, de alguma maneira, a edição da lei, né? Então, é por isso que, em alguns momentos, a gente tem essas referências. A Maria da Penha, sim, foi uma vítima de violência doméstica, né? Sofreu tentativas de homicídio do marido, e ela é um ícone importante, né, porque ela, além de ter sido vítima, ela teve a força de reagir, e ela teve a força e a insistência e a persistência de, já que no âmbito do Brasil ela não foi ouvida, entre aspas, e não houve nenhum tipo de atitude a partir do momento que ela buscou, né, punição e meios de coerção a esse tipo de conduta,
Ela procurou organismos internacionais e aí sim, por pressão internacional, é que houve a edição efetiva da Lei Maria da Penha. Isso é importante que se diga, né? Sob o ponto de vista interno, em nenhum momento se tomou nenhum tipo de providência, e ela não é a única vítima de violência doméstica. Ela talvez seja a vítima mais, entre aspas, se é que a gente pode chamar alguma vítima assim, né, a mais ilustre, a mais conhecida. Mas há ilustres desconhecidas que sofrem diuturnamente esse tipo de violência em seus lares, né? Então, enfim, apesar da crítica de alguns de que as leis, né, não deveriam ter nome, eu acho que em alguns momentos isso acaba sendo bastante significativo, né? E traz eventualmente algum peso, inclusive para simbolizar a luta, né, em nome dessa mulher, mas por conta de todas as outras, né? Então, no final das contas, a Lei Maria da Penha, ela foi elaborada por meio de uma série de... Primeiro houve a pressão externa, uma série de convenções e tratados internacionais que versaram sobre o assunto, e, posteriormente, o Brasil aí sim incorporou e editou a Lei Maria da Penha para viger no âmbito do direito interno. Já havia um dispositivo constitucional, artigo 226, parágrafo 8º, que estabelecia que é dever do Estado e da sociedade, de uma forma geral, coibir a violência doméstica na unidade familiar. Então, na verdade, havia já um preceito constitucional desde 1988, né, no sentido de que não deve haver violência, né, no seio da família. De qualquer forma, né, a Lei Maria da Penha, finalmente, em 2006, veio a regulamentar o preceito constitucional. Enfim, a lei, vocês sabem disso, entrou em vigor com uma série de resistências, né, sob o ponto de vista social, resistência, inclusive, no meio jurídico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas ela foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade e de ação de constitucionalidade. Ela foi muito combatida inicialmente e hoje ainda não é um ponto pacífico, nem no meio jurídico. De qualquer forma, né, sob o ponto de vista central da lei, qual é o nosso ponto de partida? A lei estabelece um conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher lá no artigo 5º e estabelece, de uma forma geral, que qualquer tipo de ação ou omissão baseada no gênero. Gênero é extremamente importante para a gente entender a Lei Maria da Penha e a sua aplicação, né? O gênero não se restringe ao que é masculino e feminino, vai muito além disso, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas partindo de uma questão de gênero que envolva qualquer tipo de violência. E aí eu vou fazer um parênteses. Normalmente, quando a gente fala em direito penal, né, e é técnica jurídica penal, normalmente usar a palavra violência no sentido estreito, querendo designar exclusivamente a violência física. E, normalmente, quando a gente fala em Lei Maria da Penha, nos vem à cabeça a questão que envolve a violência física, que também é algo bastante incidente e acontece com muita frequência. Mas, quando a Lei Maria da Penha emprega a palavra violência, ela mesma se incumbe de estabelecer que não se trata exclusivamente de violência física. Qualquer tipo de violência física, moral, patrimonial, psicológica é entendido, né, está dentro desse conceito de violência doméstica, conforme aí eu coloquei no slide para vocês, está estabelecido expressamente na redação do artigo 5º. Então, vai além do conceito que a gente normalmente utiliza no direito penal, né? Então, não se restringe à violência física. É claro que a violência física faz parte, mas não é a única forma de praticar violência contra a mulher. Então, eu preciso partir de uma ideia de questão de gênero que envolva qualquer tipo de violência nesse sentido amplo, desde que isso aconteça numa unidade doméstica, desde que isso aconteça no âmbito da família ou em relação a uma questão que envolva uma relação de afeto. Então, não necessariamente a violência tem que acontecer dentro do âmbito do lar de alguém, dentro da casa de alguém, e não necessariamente as pessoas precisam coabitar, ou seja, não necessariamente as pessoas precisam morar na mesma casa.
Então, a gente tem um direcionamento neste artigo 5º que estabelece o nosso ponto de partida. É importante que se diga também, e há muitos julgados nesse sentido já hoje em dia, no sentido de que a lei não determina, né, que tipo de relação de afeto expressamente deve ter entre agressor e vítima. O que é importante que a gente estabeleça é que vítima, para que haja o emprego e a aplicação das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, a vítima precisa ser exclusivamente mulher. Porém, a gente tem aí algumas decisões recentes no sentido de expandir esse conceito, o que ainda não é algo que seja unânime, né? De qualquer forma, quando a gente fala em agressor, pode ser qualquer pessoa, tanto homem quanto mulher, porque pacífico o entendimento de que tanto vai haver proteção de relações homoafetivas quanto heteroafetivas, e não há nenhuma violação, né, na aplicação da lei nesse sentido. Então, tanto faz a orientação sexual dessa vítima e desse agressor. Então, daí a gente consegue já partir do princípio que o gênero extrapola aí os limites do masculino e feminino, sem dúvida nenhuma. Esse é um entendimento que, desde o início, né, se sedimentou, poderia citar, e aí eu gosto de citá-la em geral, né, nas conversas que eu tenho com vocês, a doutora Maria Berenice Dias, que é uma grande ferrenha defensora, né, dos direitos da mulher e uma grande estudiosa da violência doméstica, não só no que concerne ao âmbito civil, que é o seu viés de atuação principal, como também nas outras esferas do direito. A violência doméstica, a Lei Maria da Penha, ela é um instituto multidisciplinar, porque não se restringe a previsões exclusivamente penais. Há medidas que têm cunho cautelar e há medidas, inclusive, que vão trazer reflexo na esfera civil. Então, daí essa multidisciplinariedade. E aí chegamos na questão de gênero, né, que é o cerne da Lei Maria da Penha. Gênero, então, eu disse por mais de uma vez, né, não se restringe a masculino e feminino, e sim se refere a papéis pré-determinados, né, a questões sociais que estabelecem papéis pré-definidos para a mulher. Ou seja, tarefas, enfim, atitudes, num sentido, não é nem no sentido só do que uma mulher deve ou não fazer, mas num sentido mais abrangente, no sentido do que se espera da mulher em sociedade. E há muitos e muitos anos, né, existe um papel determinado. E aí eu costumo abrir um parênteses e contar alguns episódios que eu mesma, né, acabo participando, e normalmente, e aí até faço uma observação antes de contar a história, né? Normalmente as pessoas são machistas na sociedade, tanto homens quanto mulheres, infelizmente. E a gente acaba ouvindo determinadas frases que normalmente a pessoa não fala para te afrontar. Normalmente não é uma afronta, normalmente é uma convicção íntima da pessoa. Então é muito pior, eu sinceramente acho muito pior, porque de fato a pessoa acredita naquilo que ela diz. Então vou contar um episódio só para ilustrar aí a questão de gênero, né? Eu fui ministrar uma palestra de outro tema, era relacionada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, menores infratores. E, a certa altura, falávamos e discutíamos sobre as eventuais e possíveis causas, né, do aumento da prática de atos infracionais por crianças e adolescentes. E aí, a certa altura, um advogado presente no momento levantou a mão e pediu para fazer uma observação, e sempre as observações são bem-vindas, né? E ele disse que entendia que a razão principal é o fato da mulher ter começado a trabalhar, e aí a educação dos filhos ficou aí deficitária, né? Daí a gente já, né, entende que a sociedade é assim. Ele não quis, ao contrário, ele foi muito cortês, ele foi muito educado, não foi uma intenção de afrontar, ele nem pensou em questão de gênero. Ele falou que simplesmente era a convicção dele, ele sequer se cogitou essa questão. Mas, enfim, é um episódio, né, que eu costumo citar, e alguns, né, algumas pessoas do meio jurídico, professores, inclusive, que ministram aula comigo nas faculdades nas quais eu leciono, alguns brincam
com um certo fundinho de verdade, que a Lei Maria da Penha trouxe aí uma proteção especial à mulher, mas que deveria haver também a Lei João da Lapa, né, fazendo uma paródia, né, fazendo piadinha. Enfim, daí a gente vê que é a crença social. Então, a lei é importante, sem dúvida nenhuma. É um instrumento pedagógico, inclusive. Mas a lei... Claro, a gente está num mundo ideal, mulheres não sofrem mais violência, não há mais preconceito social, não. Mas a lei também se presta a ser um instrumento de transformação social. Não há quem não conheça essa lei, até por conta de ter um nome, né? Alguns juristas criticam a dar nome às leis, mas às vezes o nome acaba sendo pedagógico também, como é o caso da Lei Maria da Penha. Então, ainda hoje a gente tem certa resistência em relação a isso. Então, quando a gente fala em gênero, é esse papel pré-estabelecido, né, da mulher, é o que se espera dela. E se ela não segue esse papel social, é como se ela não merecesse respeito social, né? Ninguém questiona e ninguém diz para um homem, né, vai lavar roupa. Nunca ouvi isso, né? Então, isso demonstra, de forma efetiva, o porquê, né, dessa necessidade desse instrumento. Enquanto é só isso, não tem problema nenhum. A gente lida muito bem com isso, no meio de trabalho, no meio social. Eu acho que o problema é quando extrapola e o homem, ao se sentir ameaçado pelo crescimento da mulher no ambiente de trabalho e no ambiente social, ele se sente acuado e aí ele ataca, ele fere, ele viola os direitos da mulher para deixá-la submissa. Aí entra a aplicação da Lei Maria da Penha. Enquanto é uma brincadeira, pouco importa. A brincadeira é com uma série de segmentos diferentes e isso não faz a menor diferença. Isso é só um termômetro social de que ainda há resistência nesse sentido. Então, o papel da mulher seria dentro da casa, né? Trabalhando nos seus afazeres domésticos e cuidando da educação dos filhos, né? Isso é muito ilustrativo do reflexo social. Mas o gênero que enseja essa disputa acirrada. E aí, para subjugar, é que acontece a aplicação e emprego de violência em todos os âmbitos, conforme a gente já viu. Eu coloquei aí o conceito, né, de três professoras que eu gosto muito, em especial a doutora Silvia Pimentel, que é uma ferrenha defensora, né, dos direitos da mulher há muitos e muitos anos, muito antes da edição da Lei Maria da Penha. E o conceito que elas estabelecem é que gênero é um conjunto de papéis que são conferidos à mulher como obrigatórios e dos quais ela não pode afastar-se, sob pena de perder as condicionantes que justificam o respeito que a sociedade lhe deve dedicar, né? Vai bem ao encontro do que a gente falou agora há pouco. Então, para haver a aplicação da Lei Maria da Penha, não basta que a vítima seja uma mulher, né? Não é sempre que uma mulher é vítima de um crime que vai haver a aplicação da Lei Maria da Penha. A aplicação da Lei Maria da Penha só vai acontecer se houver uma questão de gênero dentro do que a gente chama de unidade familiar, se for na mesma casa ou não, e houver ainda uma relação de afeto. Aí sim a gente tem todas as variantes que envolvem a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi um instrumento importante naquele momento, né, há 10 anos atrás, porque havia uma banalização na punição do agressor em se tratando de violência, né? Uma das práticas mais comuns de violência contra a mulher era a violência física, e ainda é, né? E, em geral, essa violência física implicava em violência que caracterizava a lesão leve, por exemplo, cuja punição, né, é diminuta, e permitia, naquele momento, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E, muitas vezes, isso acabava na, condenação pelo pagamento de cestas básicas, o que na verdade, acabava por não inibir a prática desse tipo de conduta naquele momento. E, então, por conta dessa banalização, né, dessa sensação de impunidade, é que a lei foi importante naquele momento, porque a lei estabelece de forma expressa que não pode haver
a aplicação, né, de punição, não existe esse nome, né, de pagamento de cesta básica, mas seria a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, né, aplicando-se prestação, né, pecuniária. Hoje não pode, né, transformar a punição de violência doméstica em nenhum tipo de contraprestação pecuniária, seja em cesta básica, seja em pecúnia, em dinheiro, né. De qualquer forma, esse foi um avanço importante, né, trazido pela lei. Além disso, a lei estabelece o tratamento multidisciplinar dessa vítima, dessa mulher, que é absolutamente importante, né? A vítima de violência doméstica, em geral, ela não sofre não é vítima de um único episódio de violência, né? Em geral, é uma violência reiterada. E, por conta disso, ela tem abalos psicológicos graves, algumas ficam com abalos físicos consideráveis decorrentes dessa depressão. Elas, em geral, precisam de tratamento. E, por conta disso, a lei estabeleceu essa necessidade. É claro que a gente não tem tratamento em todas as comarcas, é claro que a gente não está num ponto ideal, mas já há alguns lugares de atendimento à mulher nesse momento, que necessitam, né, de tratamento multidisciplinar, psicológico, físico, médico, etc. Não é o ideal, evidente, mas já só o fato de haver uma disposição legal estabelecendo essa necessidade já é um avanço, né? E houve a tipificação da violência doméstica, né, na Lei Maria da Penha. Obrigada. E a tipificação, naquele momento, o único tipo penal que se estabeleceu foi a modificação da redação da lesão corporal no Código Penal, no artigo 129, em que se inseriram figuras específicas de violência doméstica. E é bom que se diga, né? A Lei Maria da Penha estabeleceu essas figuras de lesão corporal que envolvem violência doméstica, mas saibam, vítima não é só mulher desses tipos penais, né? Porque eu já ouço muito, mas os pobres homens, eles vão apanhar e vai ficar impune. Não, fiquem tranquilos, não há impunidade. É crime tanto quanto. Só que o homem não precisa de medidas protetivas de urgência. O homem, se quiser sair do lar, ele não vai ser compelido a ficar preso em casa, né? Ele não vai, em geral, sofrer o tipo de questão que a mulher sofre por conta do gênero. Então, em geral, ele tem a administração dos seus próprios bens, em geral, ele tem a liberdade de sair e voltar e ele não está sob opressão. Então, ele não precisa de medidas cautelares protetivas. Mas, sim, o homem que for vítima de uma mulher numa relação, né, familiar, ele vai, sim, evidentemente, ele vai ser uma vítima e ele vai se caracterizar um crime e vai haver punição. A mesma punição que vai haver para o homem agressor ou para a mulher agressora, vimos que tanto faz aí, né, se é homem ou mulher. Em se tratando de agressor, é bom que se diga, vítima, por enquanto, o entendimento que predomina de que tem que ser mulher, né? Embora já haja aí algumas decisões em sentido contrário. Não quando a gente fala em decisões no sentido contrário, há decisões recentes no sentido de se proteger o transexual, né? O que é discutível ainda, né? Mas, de qualquer forma, né, a questão de gênero envolve a condição de ser mulher. Se essa vítima está subjugada pela condição de ser mulher, numa relação de afeto, num ambiente de família, em tese, né, se discute se poderia haver aplicação. Então, a tipificação em nenhum momento diz que vítima de violência doméstica, em se tratando de violência física, vai ser só mulher. Tanto é assim, me permitam ler só o parágrafo 9º, né, não vou ficar lendo slides, senão, né, não precisaria de mim, vocês leriam sozinhos. O parágrafo 9º diz lá: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena aí é de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, vejo, né, não é só marido e mulher, não é só namorado e namorada, não é só convivente, né, com convivente, a gente vai poder inserir ascendente, descendente, relações de afeto familiares. E pode ser vítima homem, pode ser vítima mulher. Qual a diferença? Se for vítima mulher e for uma questão de gênero, a gente aplica as medidas protetivas da Lei Maria da Penha.
É só. Não tem grandes vantagens. Aliás, eu não enxergo nenhuma vantagem em ser vítima de violência doméstica, né? Inclusive, como alguns querem estabelecer. De qualquer forma, é uma proteção especial a quem necessita de proteção especial, porque naquela situação determinada é uma pessoa hipossuficiente. E assim é com algumas outras leis. O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. São pessoas que, em determinadas situações, precisam de proteção especial. E é só. Enfim, eu falei, né, agora há pouco que muito se questionou a constitucionalidade da lei, desde o início, né? E só há pouquíssimo tempo, acho que, salvo engano, em 2012, depois eu coloco para vocês, né, no próximo slide deve ter, que se sedimentou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Se questionava a constitucionalidade em uma série de aspectos. Eu acho que eu não preciso dizer expressamente, mas vou dizer, né, que eu entendo que a lei é constitucional. Não há nenhum tipo de violação do texto constitucional com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, né? Houve uma discussão muito acirrada no início, né? Enfim, como argumentos em relação à constitucionalidade, muito se combateu a questão que envolve o princípio da isonomia, né? Porque, afinal, o artigo 5º da Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais perante a lei. Ok, é uma disposição legal, mas que, quando se fala em isonomia, a gente não necessariamente vai ter igualdade efetiva sob o ponto de vista material. Isso, né, a Constituição Federal diz muitas coisas que não acontecem. Por exemplo, que o salário mínimo, né, eu costumo brincar com isso, vai ser suficiente para vestuário, moradia, né, lazer. E não é verdade. Então, a Constituição tem disposições que não necessariamente condizem ainda com a realidade. E as disposições, elas se prestam, na verdade, também, né, como medida para transformar. E essa igualdade, ela é legal, mas ainda não é material. Mesmo depois de 10 anos, né, da edição da Lei Maria da Penha, infelizmente, ainda não é uma realidade integral. Ainda há violência contra a mulher. Então, a gente fala do princípio da isonomia e não existe essa visão simplista. Quem estuda um pouquinho mais do princípio da isonomia sabe que a isonomia implica, e aí a frase famosa, né, em tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Então, esse é o caso, né? Então, enfim, na minha concepção e na grande maioria, e graças a Deus também do Supremo Tribunal Federal, não há afronta ao princípio da isonomia. A gente também teve questões, houve alguns questionamentos que envolviam a violação, né, da Lei de Organização Judiciária e a competência do Juizado Especial Criminal. Porque, naquele momento, a lesão leve, por exemplo, era um crime, e ainda é a lesão leve simples do caput, que se submete ao Juizado Especial Criminal. Mas, sinceramente, também não há nenhuma afronta nesse sentido. Me permitam voltar lá no slide que estabelece o tipo penal. A pena da violência doméstica, ela vai de 3 meses a 3 anos. A pena máxima combinada em abstrato, em se tratando de violência doméstica, é superior à pena que permitiria, né, a competência do Juizado Especial Criminal. São infrações de menor potencial ofensivo, as contravenções penais todas, e os crimes cuja pena máxima combinada seja menor ou igual a 2 anos. Não é o caso aqui, né? Não mais. Antes da entrada em vigor da lei e antes da modificação da tipificação, sim, hoje em dia não mais. Então, enfim, ainda que seja um crime que, em tese, se submeteria ao Juizado Especial Criminal, por exemplo, o crime de ameaça, que não há nenhuma disposição especial em se tratando de violência doméstica, a lei tem um dispositivo que determina que não se deve aplicar e não se deve considerar nenhum crime contra a mulher, no caso de violência doméstica, como de menor potencial ofensivo. Não há nenhuma afronta à competência do Juizado Especial Criminal, simplesmente se estabelece que a gente deixa fora do rol das infrações de menor potencial ofensivo qualquer tipo de violência contra a mulher, né?
E alguns diziam que havia violação à organização judiciária, porque, naquele momento, a gente tinha, não havia ainda uma vara especializada para julgar, e era a vara criminal que julgava essas causas. Hoje em dia, não mais. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas, enfim, tinha argumentos contrários e eles giravam em torno exatamente desses argumentos que eu disse. Então, o principal argumento era de que havia afronta ao princípio da isonomia havia aí infringência da Constituição Federal, porque estabeleceu no artigo 98 a competência do Juizado Especial Criminal. Mas não é a Constituição Federal, não é o artigo 98.1 da Constituição que estabelece quais são as infrações de menor potencial ofensivo. Esse artigo simplesmente diz que compete ao juizado o julgamento das infrações de menor potencial ofensivo. É tarefa da lei infraconstitucional estabelecer quais são essas infrações. E também é tarefa da lei infraconstitucional excepcionar a regra dessas infrações. Então, não há nenhuma ofensa nisso. Eu vou pular esse, eu volto já, para dizer, né, que havia uma ação direta de constitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade número 19, proposta pela Presidência da República, que em 2012, como eu disse agora há pouco, né, foi julgada, foi declarada, a lei foi declarada constitucional. Né? Mas só em 2012, hein? A lei entrou em vigor, né, em 2006, e só em 2012 o Supremo declarou que era uma lei constitucional, por conta dessa ação direta de constitucionalidade 19. E também havia uma ação direta de inconstitucionalidade, para ver que o assunto não era nada pacífico, né, nada tranquilo. E aí eram as questões que envolviam o Juizado Especial Criminal e a Lei de Organização Judiciária, que também foi julgada procedente, enfim, a lei deve ser aplicada na sua integralidade. Vamos voltar um pouquinho no slide que eu pulei, só para mostrar o cenário de como era a lei no momento em que ela entrou em vigor e como a gente conseguiu avanços. Ainda não estamos no ponto ideal, mas já conseguimos avanços muito consideráveis no que concerne à proteção da mulher né, vítima de violência doméstica e familiar. Eu transcrevi, e isso eu extraí de um livro, né, doutrinário, de um doutrinador famoso, que também ficou perplexo com a decisão. Na época da entrada em vigor da lei, essa decisão foi proferida aí, né, na comarca de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Vejam o texto do juiz à época. Essa lei Maria da Penha é, portanto, de uma heresia manifesta. Herética porque é antiética. Herética porque fere a lógica de Deus. Herética porque é inconstitucional e, por tudo isso, flagrantemente injusta. Ora, a desgraça humana começou no Éden, por causa da mulher. Todos nós sabemos, ele ainda põe, né, que todos nós sabemos, mas também em virtude da ingenuidade e fragilidade emocional do homem. A mulher moderna, dita independente, que nem de pai para seus filhos precisa mais, a não ser dos espermatozoides, assim só é porque se frustrou como mulher, como ser feminino. O mundo é masculino. A ideia que temos de Deus é masculina. Jesus foi homem. A vingar esse conjunto de regras diabólicas, a família estará em perigo, como inclusive já está. Desfacelada, os filhos sem regras, porque sem pais. O homem subjugado. A lei é um monstrengo tinhoso. Bonita, né? Poética. Escreve bem, pelo menos. Mas reflete, né, o ânimo em que a lei, né, foi recebida. Era um juiz. Será que ele mudou de ideia 10 anos depois? Claro que não. A sociedade se transformou devagarinho, mas não na velocidade que a gente gostaria, né? E sim, eu até, né, posso atribuir uma qualidade, foi corajoso, mas demonstra esse sentimento social, né, que 10 anos atrás era assim, talvez os ânimos não estejam mais tão acirrados, mas ainda né? E sabe o que é curioso hoje em dia? É como se a lei
tivesse entrado em vigor, e a gente tem aí 10 anos da lei, já não é mais um problema. É como se tivesse se resolvido. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que nem sempre os institutos da lei são implementados efetivamente na prática. A gente sabe que, às vezes, a mulher não é tão bem atendida na verdade, pelas autoridades do Estado em algumas situações. Né? Eu fui procurada ao final, eu ministrei essa mesma palestra na Semana Jurídica da FMU, né? E ao final da palestra veio uma aluna e me disse: mas não é nada assim. Eu tenho uma amiga que foi vítima e parece muito bonito, né? A lei é muito interessante como instrumento de proteção, mas ela foi à delegacia de polícia e foi orientada a não dar prosseguimento. E ela não foi encaminhada a nenhum programa protetivo. Sim, é verdade, né? Então a gente fala que a lei é bacana e tal, mas nem sempre a gente tem, inclusive dentro do âmbito jurídico, pessoas ou preparadas efetivamente para lidar com esse tipo de problema, ou, de outro lado, pessoas que se disponham a aplicar os dispositivos legais. Às vezes isso não acontece. Eu já tive casos de uma mulher procurar a delegacia de polícia e a pessoa que lá estava se recusou a lavrar o boletim de ocorrência, porque não era caso de crime, não era crime. Né? Como acontece em outras situações, com outros tipos de crimes também. Enfim, eu tenho uma simpatia muito grande pela carreira da polícia, tanto o presidente da mesa, né, fez menção, eu já fui examinadora, inclusive, representando a OAB de São Paulo, né, do concurso de delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo, tive a grata surpresa e a honra de ter sido nomeada pelo então presidente da OAB, doutor Luiz Durso, né? Mas, enfim, não estou generalizando, nem, né, falando dos delegados ou dos escrivães, ou, enfim, de uma forma geral, mas que não é só lá. Às vezes, o próprio promotor de justiça entende que não se trata de situação que demande nenhum tipo de atuação. E isso acontece. Quem trabalha com isso, né, tem uma série de ONGs, e muitas vezes eu tenho a felicidade de ter alguns membros de ONGs que me assistem, né, e muitas vezes, quando eu falo desse assunto, comparecem, e que me relatam essa dificuldade que se tem na prática de se aplicar de forma efetiva. Então, sim, a lei trouxe uma série de instrumentos, mas a gente ainda precisa de estruturação do Estado e a gente ainda precisa também, né, de mudança cultural jurídica, né, para a aplicação efetiva desses institutos. Então, enfim, eu sempre ponho esse julgado, porque ele é muito emblemático, né, ele é muito característico do machismo social, né, e triste de se ver, mas, enfim, né, vamos adiante. Aí vamos mudar um pouquinho de assunto, que eu falo demais, né, vocês já viram, e a gente não pode deixar de falar da figura do feminicídio, que 9 anos depois da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, foi estabelecida essa figura, foi uma modificação estabelecida no Código Penal, no artigo 121. O feminicídio é uma qualificadora inserida no artigo 121 pela Lei 11.104 de 2015. Né? Então, o feminicídio, hoje em dia, né, é o 6º inciso do artigo 121, parágrafo 2º, que diz assim, que o homicídio será qualificado se praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E a própria lei estabelece o que vem a ser essa condição de sexo feminino. Lá no parágrafo 2º da Lei 11.104 de 2015, vem assim, que a condição de sexo feminino envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Esse dispositivo, para mim, é bastante significativo e, ao que parece, ele trouxe a figura do feminicídio, comparativamente à Lei Maria da Penha, de forma mais abrangente do que até o próprio objeto da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha gira em torno de violência doméstica. O feminicídio envolve a questão da condição de sexo feminino. O feminicídio
pode englobar questão que envolva pura e simplesmente menosprezo e discriminação. Então, não necessariamente eu preciso ter uma violência doméstica. Então, vai além, ele é mais abrangente. E não é surpresa, né? Houve resistência ainda se questiona se é um dispositivo constitucional. Eu não tenho notícia de nenhum questionamento oficial por ação direta ou indireta ainda, mas no meio acadêmico, e graças a Deus eu tenho essa possibilidade de trocar ideias no âmbito acadêmico, já participei de algumas discussões questionando, né, a figura do feminicídio. Eu demorei a formar aí uma convicção, né? Um professor aí até de renome me questionou no seguinte sentido. Perdão. Mas será que a gente não abriria a brecha ao se estabelecer o feminicídio de haver a tipificação específica em relação a outras pessoas que também são minorias? Foi um questionamento. Mas eu não consigo enxergar dessa maneira. Eu tenho uma simpatia pela previsão legal, porque a Lei Maria da Penha, ela trouxe a proteção, né, da mulher no âmbito da questão que envolve a violência doméstica e trouxe uma série de mecanismos, e esse é o único diferencial, na verdade, de proteção da mulher, que são aquelas medidas cautelares, né, protetivas de urgência. No caso do homicídio, elas são absolutamente inócuas, né? Falando genericamente, antes da entrada em vigor da lei. Uma vez que, obviamente, na maior parte das vezes, a vítima morre, né? A não ser que se tratasse de uma questão que envolvesse tentativa. Aí sim, talvez essas medidas protetivas tivessem uma eficiência, uma aplicabilidade. Então, de alguma maneira, em relação à figura, né, do feminicídio, enfim, a morte da mulher, não havia nenhuma aplicação e nenhuma medida que fosse mais contundente para tentar coibir esse tipo de prática. Eu entendo que a lei que implementou a figura do feminicídio, ela veio a trazer um instrumento, né, mais eficaz no sentido de trazer uma punição mais severa, de ter a qualificadora. A gente não pode esquecer, né, quando a gente fala em lei penal, que a lei penal ela tem função. Ainda hoje tem esse entendimento, embora a gente tenha uma série de funções diferentes para a lei penal, mas a lei penal ainda desempenha um papel preventivo, geral e especial. Então, ao se estabelecer uma qualificadora, ao se estabelecer uma punição mais severa, é uma forma de coibir essa conduta, que ainda hoje acontece com muita frequência. Então, enfim, ainda não há nenhum tipo de posicionamento mais efetivo nesse sentido, mas se discute, sim, se é uma figura constitucional ou não. Eu confesso, né, que eu tenho, de fato, simpatia por essa figura como instrumento de coerção, trazendo aí uma punição mais severa. Na verdade, não é nada demais, né? É simplesmente uma qualificadora. A qualificadora, como todas as outras que constam aí do parágrafo 2º do artigo 121. Então, como é qualificadora o fato de o crime ter sido praticado por motivo torpe, motivo fútil, por asfixia, etc. e tal. É uma forma, né, de coibir essa conduta. Mas, enfim, já causa resistência. Já, de alguma maneira, o assunto volta à tona. Alguns questionam, mas será que é necessário mesmo? A violência doméstica não diminuiu? Diminuiu, mas não foi eliminada. Ainda hoje, isso acontece com muita frequência. Então, eu tenho simpatia pela figura do feminicídio, embora não haja unanimidade, né? E, sinceramente, eu acho que é algo que deveria ter sido previsto já antes. Não houve a tipificação com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha de lesão corporal no caso de violência doméstica. Então, é que a grande questão foi além, né, das questões que envolvem violência doméstica. O que se questiona é a questão da discriminação. Enfim, não tem uma posição ainda que eu possa dizer prevalece isso. Mas não houve, dessa vez, por enquanto, nenhum questionamento oficial, que já é bom, né? Já é um avanço, de alguma maneira.
Então, vejam, né? A gente tem, na verdade, 2 instrumentos de proteção efetiva da mulher. A gente não está no ponto ideal, acabei de citar, né, um exemplo disso, né, de que a gente tem muita resistência na implementação efetiva da Lei Maria da Penha. Mas o que a Lei Maria da Penha traz de tão diferente de proteção à mulher que causa tanto, né, furor de discussão? E aí eu trouxe para que vocês saibam, é só para, antes de mudar, de assunto, a gente tem também algumas qualificadoras, algumas causas especiais. Além da qualificadora do feminicídio, a lei de 2015 ela também trouxe algumas causas especiais de aumento de pena à figura do feminicídio, em algumas situações especiais, como é o caso da mulher estar gestante, né? Ou se ela for vítima de feminicídio nos 3 meses posteriores ao parto, se essa vítima é menor de 14 ou maior de 60 ou ainda tem deficiência, e se o crime, né, for praticado na presença de ascendente ou descendente. Isso é muito comum, né, no âmbito da violência doméstica. O crime, normalmente, ele é praticado na presença de ascendente ou descendente, né? E isso torna a conduta mais repugnante ainda, né? Porque não causa só o trauma naquela vítima, só naquela mulher, né? Citando como exemplo, e é muito comum que isso aconteça, os filhos, crianças, né? Às vezes as agressões são perpetradas na presença de crianças. E, às vezes, a criança ainda, né, sobra para ela. Então, há de se punir de uma forma mais severa esse tipo de situação. Creio que não deveria ser nem... E isso existe também na figura do 129. Eu não fiquei lendo, né, detalhes da lei, porque eu acho isso desnecessário. O nosso papel aqui é muito mais de estabelecer regras gerais, enfim, mas saibam, né, eu acho absolutamente profícua essa previsão, né, porque evita, ou pelo menos tenta inibir. É evidente que a gente sabe que o direito penal, né, de uma forma geral, a lei penal não inibe a criminalidade, né, até porque a gente vive em sociedade e sabe que isso não é efetivo. Mas é um dos propósitos da lei, né, tentar inibir de alguma forma esse tipo de conduta. Enfim. O feminicídio é um crime hediondo, né? E alguns questionam, mas não é necessário. Todas as figuras qualificadas do homicídio são crimes hediondos. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio, logo é também um crime hediondo, né? Não é porque a vítima é mulher, né? Simplesmente porque se trata de mais uma qualificadora do homicídio. Todas elas são consideradas como tais. Então, não vejo nenhum problema nisso, né? Não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso. Vamos adiante. Eu ia, na verdade, tratar, né? Eu terminei só para a gente não ficar indo e voltando, e aí não fico atrapalhando vocês quando eu mudo, né, o slide, vou para frente, volto para trás. Mas quais são os instrumentos que a Lei Maria da Penha traz de diferencial na proteção da mulher, né? Em geral, se estabelece uma proteção da mulher desde a prática da empreitada criminosa, desde a prática do crime, né? Então, desde o momento que ela foi vítima e procurou autoridade pública, procurou autoridade policial, aí já começa a haver a possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência. E a própria autoridade policial deve aplicar essas medidas, né? Não necessariamente isso acontece efetivamente sempre, né? Mas, de alguma maneira, deveria acontecer. Então, a vítima que mora, suponhamos, na mesma casa do agressor, é evidente que, se ela continuar, né, na mesma casa do agressor, essa conduta pode se realizar novamente. Então, uma das hipóteses previstas na lei é que a autoridade policial venha a viabilizar o transporte dessa vítima e dos dependentes, se houver, a um abrigo ou lugar seguro, não necessariamente um abrigo, né, mantido pelo poder público, mas tirá-la desse ambiente no qual ela sofre agressão, no qual ela é subjugada. Enfim, a gente sabe que talvez um dos dispositivos mais desrespeitados é esse, né? Infelizmente. Às vezes não é nem por má vontade da autoridade policial, às vezes ele não tem possibilidade
real de efetivar o dispositivo legal. Seja porque, às vezes, ele não tem para onde levar esta mulher, a depender da comarca, seja porque os lugares que a gente tem disponíveis para tratamento multidisciplinar, às vezes, não tem vagas, são muitas as mulheres vítimas de violência doméstica, e seja, às vezes, até por falta de viabilidade concreta de transporte. Às vezes, a viatura... Em São Paulo, a gente não sofre tanto com esse tipo de situação, mas em algumas comarcas do interior, às vezes, não tem viatura, e aqui tem, está quebrada. Então, às vezes, não é a vontade da autoridade policial exclusivamente, é importante que se diga, mas existe o preceito legal. Né? Então, há de se considerar um avanço, sem dúvida nenhuma, para acolher essa mulher. Deixa eu ver o tempo que eu tenho, mas eu vou mencionar. Em São Paulo, a gente tem a Comesp, que é uma comissão de proteção à mulher que envolve vários entes estatais e não estatais. É o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, a OAB, o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público, a Defensoria Pública e algumas faculdades. Tentaram, né, exercer um trabalho mais efetivo de proteção à mulher. Então, essa comissão, ela tenta, de alguma maneira, fazer com que essa mulher vítima de violência seja acolhida no sistema do Estado de forma mais humana, né? Elas querem melhorar e elas querem facilitar o acesso dessa mulher. E em conversa, né, com as desembargadoras que presidem aí a comissão, a doutora Angélica, né, enfim, citando a doutora Angélica, que é presidente, né, para não cometer nenhuma injustiça de não mencionar os outros membros, que tem homens e mulheres, né? Aliás, se pensa muito que, para a proteção da mulher, só mulheres podem. Né? Na verdade, há homens também na comissão. Alguns juízes, um dos juízes da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Barra Funda faz parte, né, da comissão. Mas, enfim, o que se discute muito é esse acolhimento, e por isso me lembrei disso agora falando desse dispositivo, artigo 11, inciso 3. Se essa mulher ela é bem acolhida, ela se sente, né, ela sente essa recepção, ela vai buscar a punição. Porque ainda temos o que a gente chama de cifra negra. O que é cifra negra em criminologia? Uma quantidade enorme de casos que não são relatados às autoridades públicas. Uma série de casos que não chegam ao conhecimento da autoridade pública e, portanto, não vai haver punição. Então, o interesse dessa comissão, que, na verdade, não é um interesse exclusivamente de São Paulo, no Brasil inteiro há comissões nesse sentido, é de que haja punição efetiva. Mas, para isso, a mulher precisa levar ao conhecimento da autoridade pública o fato. Né? E ela precisa ser acolhida adequadamente pelas autoridades públicas. Então, essa é a preocupação. Então, citando aí esse dispositivo, se ela é bem acolhida, né, de alguma maneira, ela vai buscar e vai trazer elementos para a punição do agressor. Porque depende muito, né, muito embora hoje em dia a gente não tenha mais a figura, né, horrível, eu detesto essa expressão, né, mas popularmente o tirar a queixa, né, que não existe, pelo amor de Deus. Mas o fato de não haver mais a necessidade, né, de representação em nenhum crime que envolva violência doméstica, e o fato de a mulher não poder voltar atrás nessa representação oferecida, né, muito embora houvesse um dispositivo legal na lei que foi declarado inconstitucional, já melhora, porque a mulher muitas vezes é um ciclo vicioso. A violência doméstica ela gera uma dependência, muitas vezes, em relação ao agressor. Ela fica tão dependente do agressor, e por conta dessa relação de afeto que ela tem com ele, que muitas vezes ele agride, aí ele fica bonzinho um tempo, se arrepende, né, entre aspas. Ao se arrepender, promete que nunca mais vai acontecer, a mulher perdoa e tudo volta a acontecer. Um ciclo vicioso tenebroso, né?
E a mulher, às vezes, não tem força para sair desse ciclo. Então, se ela é bem acolhida no âmbito, né, enfim, que concerne a recepção dela na delegacia de polícia, que é a porta de entrada, na verdade, em geral, a vítima de crime vai procurar a polícia. Se ela é bem acolhida e existe, né, enfim, a delegacia da mulher e está se tentando trabalhar com isso, mas ela tem que ser bem acolhida não só na delegacia da mulher, porque a delegacia da mulher não existe em todas as comarcas. Ela tem que ser bem acolhida pelo meio jurídico como um todo, pelas autoridades públicas como um todo. Não é que o primeiro ponto, né, muitas vezes, é a delegacia de polícia. Mas se tenta trabalhar nesse sentido, né? Então, gostaria até de mencionar a Comesp e parabenizar o trabalho da Comesp. Participei de uma série de reuniões com os membros da Comesp e eles estão tentando trabalhar nesse sentido para que haja, inclusive, convênios não só com o poder público, né? Esse já é um convênio de entes do poder público, mas para que haja convênio com outros tipos de entidade, inclusive educacionais, para que se sedimente a questão de gênero como um problema social, para a gente aprender a lidar melhor com isso, né? Para que haja conhecimento efetivo por parte das pessoas, para que a gente tenha como trabalhar efetivamente esse tipo de questão e coibir, e quem sabe, né, eliminar. A gente sabe que eliminar, isso não vai acontecer em nenhum crime, né? Essa utopia criminológica de que a criminalidade, seja de qual segmento for, vai deixar de existir, a gente já sabe, né, que simplesmente é uma utopia. Mas a gente tem que aprender, e a tarefa mais importante da criminologia talvez seja fazer com que a gente consiga, né, conviver com esse problema, coibindo de forma eficaz e punindo efetivamente quando acontece, né? Então, esse é um desafio que a gente ainda enfrenta. Então, há quem diga, o problema já foi resolvido, já tem Lei Maria da Penha, agora vem essa, né? Frases que eu ouço por aí. Já vem essa coisa de feminicídio, já não chega, né? Não chega. Enquanto não houver uma redução significativa, né? Enquanto a gente ainda tiver isso como um problema social, não chega, né? A gente tem que continuar. Esse é só um exemplo, mas há uma série de outros segmentos em que a gente poderia falar, né? Que a gente precisa de medidas efetivas para desenvolvimento e para manutenção da própria sociedade, né? Enfim. Né? Não vou me alongar muito, que eu já me alonguei demais, mas vamos caminhando para as conclusões, né? Na medida do possível. É evidente que eu nunca vou conseguir encerrar um assunto como esse, né? Mas, na medida do possível, eu vou tratar, né, dos principais pontos. Então, a acolhida da mulher na delegacia de polícia já tem aí a possibilidade de ser diferenciada, para que elas tenham coragem de enfrentar esse problema e para que ela venha a continuar a fornecer as informações, porque muitas vezes é algo que acontece não às escâncaras, né, não na frente das outras pessoas, muito embora, né, às vezes até acontece. Enfim, de qualquer forma, a própria autoridade policial pode solicitar ao juiz que venha a aplicar medidas protetivas de urgência, seja a pedido da própria mulher, ou seja, na situação em que a autoridade policial sente essa necessidade. E há um prazo legal, né, que não é um prazo muito rígido, mas que estabelece, como é uma medida de urgência, que esse pedido chegue ao conhecimento da autoridade judiciária em pelo menos 48 horas. A competência para julgamento de crimes contra a mulher em situação de violência doméstica é o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é um órgão da Justiça Estadual. E aí, tanto quanto qualquer outro crime, né, se houver a violação grave a direitos humanos, e às vezes acontece, vai haver o deslocamento de competência para o âmbito federal. Isso não é exclusivo da Lei Maria da Penha, né, mas é possível que isso aconteça se o Procurador-Geral da República, né, suscitar, né, perante o STJ esse deslocamento. Alguns questionam, mas qual é a função desse deslocamento? Não só em relação ao crime, né, que envolve violência doméstica, mas em relação a outros crimes quaisquer. É que, às vezes, a Justiça Federal é melhor que a estadual? Não nesse sentido, mas como ela envolve, né, uma série de aparatos que, às vezes, não né, estão disponíveis na Justiça Estadual, às vezes é necessário, às vezes é salutar. Mas, enfim,
é uma situação absolutamente excepcional. Normalmente, o julgamento é no próprio juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e é órgão aí da Justiça Estadual. Em São Paulo nós temos, lá na Barra Funda, são 2 varas, né? E muitas comarcas já têm. As que não têm, criaram anexos. Inclusive a Comesp, a comissão, né, especial aqui de São Paulo de proteção à mulher, vem trabalhando nesse sentido, no sentido de ter mais, né, juizados ou anexos que venham a tratar da violência doméstica de uma forma mais efetiva, mais direta. Quanto a regras processuais, a gente vai seguir as regras gerais do Código de Processo Penal, não há nenhuma diferença. Então, no que concerne a procedimentos, no que concerne a todas as questões processuais, não há nenhuma diferença. O que muda efetivamente é a competência. Em se tratando, evidentemente, de feminicídio, né, uma vez que a gente tem um crime doloso contra a vida, né, a competência é do tribunal do júri, né, é competência constitucional, estabelecida lá no artigo 5º, inciso 38. Então, a única diferença entre os outros crimes e o feminicídio é que o julgamento vai se dar perante o júri, tanto quanto os outros crimes dolosos contra a vida, né? E, claro, né, as medidas protetivas de urgência são possíveis de aplicar, mas elas são menos, né, possíveis diante do contexto peculiar do feminicídio. Enfim, só título ilustrativo, né? Acho que eu já falei demais, já cansei vocês demais, mas a Lei Maria da Penha também foi importante porque ela inspirou o legislador processual penal, quando da reforma do Código de Processo Penal de 2008, a modificar um dispositivo legal, né? E a inspiração foi a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi o primeiro diploma legal que obrigou, né, a que houvesse notificação da vítima em relação à entrada ou saída do agressor da prisão, em relação a possíveis decisões que implicassem em condenação ou não do agressor, né? Essa vítima tem que ter essa ciência para que ela possa efetivamente se proteger, porque, na verdade, o Estado tem uma série de medidas, a gente sabe disso, mas não não vai ter uma proteção absoluta, a gente sabe. Então, a mulher tem que se prevenir também. E o fato de ela ter ciência prévia, né, desses atos processuais que podem implicar, né, na sua própria segurança é absolutamente importante. Então, esse artigo 21 da Lei Maria da Penha inspirou o legislador processual penal, que sim fez com que houvesse essa obrigatoriedade em relação à vítima de todo e qualquer crime. Hoje é direito de todas as vítimas, de uma forma geral, que tenham ciência desse tipo de ato, entrada e saída da prisão e decisões principais. Inclusive, de uma forma simplificada, né? Normalmente, no direito, a gente tem comunicações mais formais, e no que concerne a esse tipo de comunicação, isso pode se dar até por meio do endereço eletrônico, mencionado expressamente na lei. Então, isso é bastante salutar, né? E a inspiração foi a Lei Maria da Penha. Enfim. Há uma série de outras questões aí que envolvem questões processuais penais, mas vou poupá-los, né? Já falei demais mesmo agora, e só vou mencionar as medidas protetivas de urgência. Há medidas protetivas de urgência pertinentes ao agressor, há medidas protetivas de urgência pertinentes à vítima, e a depender da situação concreta. Então, por exemplo, pode haver a suspensão, e eu coloquei nesse slide de propósito, que às vezes o agressor exerce uma atividade que implique na utilização de arma, né? Então, pode haver a suspensão ou restrição da posse, né, dessa arma, seja, né, em geral, armas de fogo, mas que fazem parte, às vezes, da própria função desse agressor, e aí se comunica
superior imediato que vai ser responsável criminalmente se der acesso a esse agressor à arma de fogo, para evitar que essa conduta se reitere, que a violência se reitere. Né? E as outras medidas que são mais conhecidas, né? Afastamento do lar, afastamento da convivência familiar, às vezes em situações extremas, inclusive em relação aos dependentes. É evidente que não se pode proibir a visita, mas em situações peculiares há como se controlar essa visita, né, do agressor aos filhos, por conta, às vezes, de ser mais maléfico para os descendentes esse contato. Então, há de se controlar. Proibir, não, mas controlar. Em dias determinados, na presença de pessoas, enfim, isso é possível também é uma medida protetiva de urgência. E tem algumas outras, né, já conhecidas, né, quase todas as decisões têm um padrão, né, não se aproximar da vítima a não ser a quantos metros, né, que é uma medida muito mais inibitória do que efetiva. Ninguém vai ficar, não existe uma fiscalização efetiva disso, mas permite muitas vezes. E aí a própria vítima e seus familiares é que vão ficar, né, com esse encargo de comunicar à autoridade policial de que houve a aproximação indevida. Claro, nem sempre vai evitar a prática, né, da violência, mas é uma forma de coibir, né, uma forma de inibir. Enfim, eu acho que ainda merece menção, só para terminar mesmo de vez, e agora é verdade, que, inclusive, medidas patrimoniais, elas são bastante importantes, que, às vezes, a mulher, ela, muito embora ela exerça um trabalho, ela deixa a administração desses bens a cargo do agressor. Né? Então, às vezes, ela concede procurações com plenos poderes em relação ao seu patrimônio, e existe a possibilidade de haver a cassação dessas procurações quando houver a prática de violência doméstica. Né? Então, é também um instrumento de subjugo o fato de a administração dos bens ser de outra pessoa. Né? Enfim, a gente tem um longo ainda caminho pela frente, muita coisa mudou, mas só queria lembrá-los, né? E o presidente da mesa me disse que milita na área civil. Na década de 70, a gente tinha o Estatuto da Mulher Casada, salvo engano, não era? Então, não faz tanto tempo assim, né, em termos de sociedade, desenvolvimento social. Então, claro, né, de 70 para cá mudou muita coisa. E eu espero que a gente continue, né, desenvolvendo e mudando a sociedade. A gente podia usar aí a Lei Maria da Penha, a lei que estabeleceu a tipificação do feminicídio, como instrumento de transformação social. A lei sozinha não resolve os problemas, a gente sabe disso, e não é só uma questão de violência doméstica, é uma questão que envolve todo e qualquer tipo de crime e todo e qualquer tipo de disposição legal. A sociedade tem que estar disposta a implementar, a sociedade tem que estar disposta a mudar, a sociedade tem que abraçar essas modificações sociais. Né? Eu acho muito mais do que a lei em si, é a gente mudar a mentalidade social, seja no âmbito jurídico ou não. Né? E mesmo dentro do âmbito jurídico, profissionais do direito muitas vezes também precisam, né, desse instrumento pedagógico. Então, enfim, né, na medida do possível, eu tentei falar as principais questões que envolvem, né, o feminicídio e a Lei Maria da Penha. Agradeço imensamente a presença de vocês, né, muitos de vocês, carinhas já conhecidas, né, meus ex-alunos e alunos que sempre me prestigiam. Fico muito honrada com a presença de todos, né? E fico aí à disposição do presidente, se houver algum questionamento. Então, vamos aplaudir essa magnífica